Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo decide que Poder Legislativo não pode admitir emendas sem pertinência com o tema tratado na medida provisória. Imóvel adquirido antes da união estável não entra na partilha de bens. Justiça Eleitoral mantém a multa à empresa Google Brasil por propaganda irregular. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Juliana Costa. E eu sou Arthur Filho. O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que é inconstitucional a admissão pelo Poder Legislativo de emendas à medida provisória sem pertinência com o tema original. No caso julgado, a Confederação Nacional das Profissões Liberais questionava o dispositivo de lei que criou o Conselho Federal de Contabilidade e disciplinou a profissão de contador. Ana Paula Ergang. A norma extinguiu a profissão de técnico em contabilidade, já que estabeleceu que as profissões por ela regulamentadas só podem ser exercidas por bacharéis em ciências contábeis, aprovados em exame específico e registrados no conselho da categoria. A confederação alegava que o dispositivo foi inserido de forma imprópria na medida provisória que deu origem à lei. A medida provisória tratava de incentivos para o desenvolvimento da indústria petrolífera. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Edson Fachin, declarando a improcedência da ação, considerando o dispositivo questionado constitucional. Os ministros, no entanto, decidiram também que, a partir de agora, o Poder Legislativo não pode admitir emendas sem pertinência com o tema tratado na medida provisória. Os imóveis adquiridos por um dos companheiros antes da união estável não entram na partilha de bens, mesmo que a escritura definitiva só tenha saído depois da união oficializada. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. O caso julgado foi um recurso da filha contra a ex-companheira do pai, já falecido. De acordo com o processo, o imóvel do pai foi comprado de forma parcelada em 1974 e quitado em 1979. O pai começou a união estável em 1978, um ano antes de terminar o pagamento da casa. Mas só em 2004 é que a escritura definitiva do imóvel saiu e foi incorporado ao patrimônio. De acordo com o relator do processo, ministro Vilas Boas Cueva, não há referência no processo de que a ex-companheira tenha contribuído para a compra do imóvel durante o último ano de pagamento das parcelas. Por isso, entendeu que ela não tem direito à parte da casa. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa do Paraná a pagar R$100 mil de indenização por dano moral coletivo. A empresa desrespeitou reiteradamente a legislação trabalhista ao manter sistema de controle paralelo de horários. Priscila Peixoto. Ao analisar o caso na 7ª turma do TST, o ministro relator Cláudio Brandão ressaltou que a coletividade era representada pelo grupo de empregadores da empresa, cujos direitos trabalhistas não tinham sido inteiramente assegurados com o descumprimento das normas coletivas. O voto dele foi acompanhado por unanimidade e o valor de R$100 mil será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a sanção de R$715 mil contra a Google Brasil por propaganda eleitoral irregular no YouTube nas eleições de 2012. A penalidade havia sido estabelecida pela Justiça Eleitoral de São Paulo. A empresa foi intimada em 24 de setembro de 2012, mas só cumpriu a ordem judicial em 4 de dezembro do mesmo ano. A multa original era de R$15 mil. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa diária de R$10 mil. A Google Brasil levou 70 dias para retirar a propaganda. O Superior Tribunal Militar condenou a 18 anos de prisão um ex-soldado da Aeronáutica por crime de homicídio qualificado. Segundo o Ministério Público Militar, ele matou um colega da corporação que o havia presenciado furtando uma pistola de propriedade do quartel. Dinomar Miranda. Ao entrar com recurso no STM, a defesa do réu alegou que o militar agiu em legítima defesa e argumentou que o outro soldado tentou tomar a pistola do acusado. O ministro José Barroso Filho, no entanto, rejeitou a versão apresentada pela defesa. O magistrado afirmou não haver nenhum indício de luta corporal entre os dois militares. A corte também não aceitou a tese de homicídio simples. O ministro reforçou que o homicídio foi qualificado por ter a motivação de eliminar uma testemunha.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Uma boa noite a você. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.